Meu nome é Guilherme Werner e nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain, hoje para falar para vocês sobre dados da cidade de Belo Horizonte e Nova Lima, como essas duas cidades se comportaram ao longo do terceiro trimestre de 2020. Temos falado e brincado aqui internamente que a gente está tendo um sucesso, entre aspas, inesperado em 2020, que talvez fosse esperado lá em janeiro e fevereiro. Mas, chegando aqui ao final do ano, se falássemos e mostrássemos esses dados, seguramente nós não acreditaríamos que esses dados seriam reais se nós olhássemos isso lá em março e abril, né? Nós não projetávamos que chegaríamos, portanto, ao final de 2020 com uma performance tão boa em tantos mercados brasileiros no que tange a venda e a lançamento. Em Belo Horizonte e Nova Lima não foi diferente. Acho que a grande palavra-chave do que nós estamos vendo aí, dos monitoramentos que nós fazemos ao longo do Brasil inteiro, é um trimestre onde teve repique de lançamento e, naturalmente, uma maior velocidade de vendas e volume de unidades vendidas, dado ao represamento que houve no segundo trimestre. Então, são trimestres de recordes, sejam em lançamentos, sejam em vendas. BH e Nova Lima venderam, no terceiro trimestre de 2020, 1.198 unidades residenciais. Foi quase 1,1 bilhão vendido na cidade de BH e Nova Lima, ante 488 milhões lançados. Então a gente teve um volume de vendas muito superior ao volume lançado, alcançando um VSO de 9,1% no trimestre para as unidades residenciais e 5,3% para as unidades comerciais. Uma velocidade sobre oferta, então, muito positiva em BH e Nova Lima ao longo desse terceiro trimestre. Desde o início de 2016, o terceiro trimestre de 2020 foi o trimestre com a melhor performance de vendas na cidade de BH e Nova Lima. Nós incrementamos, como vocês podem ver nessa tabela aí, nós incrementamos lá na última linha 48% o volume de unidades vendidas se comparado ao último trimestre, que tínhamos lá 808 unidades vendidas. Nós, portanto, aumentamos 48% e caímos o nosso estoque, a nossa oferta final, caímos 6,5%. Há 2 trimestres nós caímos o estoque, né? Do segundo tri comparado ao primeiro tri nós caímos 9,3% e agora do terceiro tri comparado ao segundo tri de 2020 caímos mais 6,5%. Belo Horizonte e Nova Lima, portanto, possui algo como 3.100 unidades em estoque, sendo que vendemos 1.200 em um trimestre. O escoamento desta oferta, portanto, se daria em menos de um ano, se fizesse aí este cálculo de escoamento da oferta, mantendo os patamares que a gente tem visto no Brasil, que tem atingido a menor proporcionalidade de escoamento de oferta hoje em algo como 10 meses. A oferta brasileira hoje de apartamentos residenciais, se nenhum incorporador lançasse nada, seria escoada em 10 meses. O aumento no volume de unidades vendidas está em detrimento do aumento, obviamente, do volume de lançamentos imobiliários na cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte passou há pouco tempo, vamos falar assim, há poucos anos, por um processo mais moroso de lançamentos. Menos lançamentos por trimestre, menos lançamentos todos os meses. E isso a gente viu uma recuperação de lançamentos, temos visto já desde 2019, e o mais importante, essa retomada de lançamentos se deu também com retomada de vendas, com vendas superiores a lançamentos, que faz com que o estoque desça. Nós temos aí o volume de unidades lançadas no acumulado em 12 meses, somando unidades residenciais e comerciais. Veja como a gente vinha lá em 2018 a patamares de 3.000 unidades lançadas, né? 3.100, 3.218. Demos uma barrigada ali em julho de 19, caímos o volume de unidades lançadas, chegamos a bater 1.985 unidades lançadas no acumulado em 12 lá em julho de 19. E olha como se deu desde julho de 2019 o pico, batendo 3.500 ali pouco antes da pandemia, né, 3.500 unidades. No início da pandemia a gente estabilizou, caiu obviamente, mas não foi uma queda brutal em lançamentos na cidade. E agora passamos aí e temos o maior, neste recorte temporal que a gente está nesse gráfico, o maior número de unidades lançadas no acumulado em 12 meses. São 3.641 unidades no acumulado em 12 meses que foram lançadas.
E o mais legal de tudo é que quando a gente analisa a oferta final, o mesmo gráfico, no acumulado em 12 meses, quanto a oferta final, ou seja, o estoque da cidade, ele é inversamente proporcional. Enquanto o lançamento aumentou, o estoque está diminuindo. A cidade está vendendo mais, mesmo com a retomada maior de lançamento, o estoque está caindo. Tínhamos lá em setembro de 16 uma oferta de 5.500 unidades e agora, em setembro de 20, estamos com 3.146, batendo os menores patamares de estoque desde que a gente monitora o mercado para o Sinduscom Minas. Lembrando que esses dados que eu vou mostrar para vocês são produzidos em parceria com o Sinduscom Minas Gerais, com o qual nós temos o privilégio de trabalhar junto aos nossos amigos do Sinduscom Minas. Então, associe-se ao Sinduscom. Se você não é associado, está aqui o site, associe-se, usufrua de uma pesquisa ampla, mensal. O Sinduscom tem um departamento de economia muito ativo, que proporciona aí a seus associados uma leitura recorrente, milimétrica, do mercado, da conjuntura econômica e do mercado concorrencial instalado em Belo Horizonte, em Nova Lima, em todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, se você não é associado ainda, associe-se, lembrando que a pesquisa é muito ampla, robusta e mensalmente divulgada pelo Sinduscom Minas. E agora, olhando o acumulado de 12 meses de vendas, o gráfico também é animador. Nós temos aí, passávamos por uma estabilidade de vendas e agora a gente consegue ver um leve aumento neste volume de vendas quando a gente analisa o acumulado em 12 meses. A gente pode ver neste gráfico, tínhamos um acumulado lá no início deste gráfico, lá em setembro de 17, ao redor de 3.000 unidades. Caímos aí o volume ao longo de 17 e desde ali final de 18, dezembro de 18, a gente vem mantendo uma estabilidade de venda. A cidade de Belo Horizonte, desde 18 ao longo de 19, se manteve ali ao redor de 3.600 a 3.800 unidades vendidas no acumulado em 12 meses, considerando residencial e comercial. Chegamos a setembro de 2020 no acumulado de 4.100. Passamos as 4.000 unidades vendidas no acumulado em 12 meses. Neste recorte aí que vocês estão vendo nesse gráfico, isso ainda não tinha sido visto. Temos, portanto, mais um recorde, que é o volume de unidades vendidas no acumulado em 12 meses, ultrapassando as 4.000 unidades verticais, sendo comerciais e residenciais. Outro dado interessante, característico também da cidade de Belo Horizonte e Nova Lima, as vendas não estão muito concentradas em um só padrão, elas são pulverizadas. As unidades econômicas encaixadas hoje no novo programa habitacional, no Casa Verde e Amarelo, representam algo como 28% das vendas no ano, 28%, muito distinta de outras capitais que têm uma fatia muito maior aí do programa Casa Verde e Amarelo perante as vendas. É claro que as vendas disso estão mais concentradas também em municípios limítrofes, Contagem, Santa Luzia e demais municípios próximos a Belo Horizonte. Mas o que chama atenção também é a performance do alto padrão na cidade. Foram ali, se a gente vê, 485 unidades aí no slide 16, se a gente somar o luxo e super luxo, 485 unidades vendidas ao longo de 2020. Então, mais de 15% das vendas ao longo do ano em Belo Horizonte e Nova Lima estão encaixadas em produtos com ticket médio acima de R$1 milhão. A gente percebe uma boa performance, várias empresas que atuam nesse segmento na cidade também divulgando dados, mostrando realmente que os últimos trimestres foram trimestres de recorde de vendas para este padrão de produto. Com esta retomada no lançamento, com este volume de vendas, com a queda no estoque, naturalmente a pressão em preço começa a aparecer. Nós corrigimos o preço na cidade de Belo Horizonte na ordem de 4,7% nos últimos 12 meses. Tínhamos lá, como vocês podem ver no slide 17, um preço médio de R$ 8.516. Chegamos agora a R$ 8.900. Então, o preço médio de Belo Horizonte hoje é praticamente R$ 9.000 para um ticket médio em torno de R$ 750 mil. Se nós passarmos uma régua na cidade, o ticket médio da cidade é um apartamento de R$ 750 mil para 84 metros, ou seja, R$ 8.900. Naturalmente, quando a gente faz aquele recorte dos padrões luxo e super luxo, isso bate no luxo 12 mil e no super luxo acima de 13, praticamente 14 mil reais o metro quadrado. Agradeço a você que acompanhou mais esse Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Desejo sucesso e boas vendas com boas perspectivas que nós conseguimos analisar no detalhe aqui
com os dados de Belo Horizonte e Nova Lima. Sucesso a todos, até uma próxima.